Ok, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à primeira sessão do Cluster Convida, com o nosso convidado especial, Carlos Ferreiro. Para quem não sabe, este quadro consiste na organização de ciclos e sessões de conversas com especialistas de diversas áreas relacionadas com a música e musicologia, no intuito de oferecer aos estudantes e interessados novas perspectivas proporcionadas por esses mesmos profissionais. Durante a sessão, sintam-se livres e à vontade para interagir, dar os vossos comentários, fazer as vossas questões, quando quiserem. Relembro que a conversa será gravada para depois disponibilizarmos no canal de YouTube do Cluster. Por isso podem escolher ter as câmaras ligadas ou desligadas, mas pedi apenas que mantivessem os microfones desligados, à exceção de quando quiserem participar, claro, para não haver interferências. Dito isto, Carlos, muito obrigada pela tua presença. Queres falar um pouco sobre o teu percurso e sobre o que te traz cá hoje? Viva a todos. Sim, talvez uma ou duas notinhas só para contextualizar a minha cara. Eu cheguei a Ciências Musicais já muito crescido, eu fui caloeiro aos 40 anos. Isto parece-me uma coisa que pode ter... Acho que é uma coisa que pode ajudar alguém, porque todos nós temos um percurso, todos nós temos uma vida, e essa vida vai-se fazendo e às vezes chegamos aos sítios já tarde, outras vezes é demasiado cedo, mas isso é a roleta própria da vida que nos faz estas coisas. Assim, muito revelando todos os detalhes da minha vida, podia dizer que dos 20 aos 30 fui professor de oficinas de eletricidade. Foi com isso que financiei o início do meu estudo de música. Portanto, sempre me vi como trabalhador estudante. Comecei muito cedo a dar aulas. Ainda tinha 20 anos quando comecei. Na época era possível estas coisas. Comecei, e então é assim que comecei e paguei as primeiras propinas numa escola, que era uma escola fantástica, que era uma escola dos meus sonhos e fiquei muito feliz por me terem aceito, que é a Academia de Amadores de Música. A vida tem as suas próprias ironias e prega as suas próprias partidas, e um dia fui lá parar como docente, que foi, devo dizer que foi uma das coisas mais fantásticas que me aconteceram, e portanto sou docente na Academia de Amadores de Música de História da Cultura e das Artes, acústica musical, e depois a Academia é uma escola verdadeiramente fantástica e imaginativa, e criou uma disciplina que já teve outros nomes, agora chama-se Estudo de Repertório, mas em boa verdade é escuta orientada. Nós temos jovens muito talentosos, muito eficazes, muito bons estudantes, e às vezes os bons estudantes não têm tempo para as suas próprias deambulações, e então têm a ajuda dos professores mais crescidos, na circunstância eu, para ajudar a fazer as deambulações por aquele repertório que é o repertório, em primeiro lugar, o repertório que os vai acompanhar em todo o seu percurso académico. Enfim, e tentar esclarecer alguma curiosidade ou ajudar em alguma curiosidade. Portanto, a academia é entre o ter sido aluno, o ter saído e o ter voltado, que foram bastantes anos de intervalo. Eu nunca me passou pela cabeça, enquanto fui aluno, nunca me passou pela cabeça que poderia alguma vez ser lá docente, mas enfim, a academia é a minha casa mental, é uma casa com que eu me identifico. Há outra casa onde eu tenho uma colaboração bastante mais pequena, e não diria irregular, porque acontece todos os anos, mas acontece normalmente só numa parte do ano.
que é a EPI. A EPI pertence ao grupo grande que é a ETIC, e que lá faço também História da Música, faço Organologia e uns módulos que me entusiasmam sempre e que me fazem sempre aprender muita coisa, que são os módulos de escuta ativa. É um universo bastante diferente sim, do universo que é, enfim, ciências musicais ou a academia, e é fantástico, porque nunca sei ao que vou, nunca sei o que é que vai acontecer, e venho sempre a aprender mais coisas. E devo dizer que com esses diálogos tenho aprendido muito sobre a natureza da música, e essa talvez hoje seja a minha grande preocupação, mais básica e mais geral, é perceber, ter muito presente e como é que posso trazer para a prática, então, como é que posso lidar com essa natureza mágica da música depois na vida prática. Estava a dizer então que tive aquele lapso só para conseguir revelar todos os pormenores da minha vida. Dos 20 aos 30 fui professor de oficinas de eletricidade, coisa que me enche de orgulho, porque tive ótimas experiências. Mantenho amigos hoje com 40 e muitos anos, mas que mantenho amigos que foram minhas vítimas aos 13 anos, e tenho muita vaidade e muita alegria nisso. Depois, entre os 30 e os 40, tive uma vida bastante irregular, com muitas experiências, porque trabalhei bastante como músico prático, e fui sempre tentando acesso ao curso superior de instrumento. Isso acabou por nunca acontecer, e, enfim, no fim desta década, tive a decisão de, se não me deixam fazer uma coisa que era assim uma espécie de negociação, que seria aceder ao curso de instrumentista, enfim, e depois ir tentando dedicar-me à minha grande paixão, que é o barroco. Então resolvi ir para ciências musicais, porque não chega a saber as notas. E, portanto, aviso desde já que toda a minha imaginação e todo o meu sentimento e toda a minha atividade e a minha atitude em ciências musicais foi sempre inquinada, digamos assim, por esta ideia, que é a ideia de aprender coisas para poder depois aplicar e viver a música, e nunca me distraí, nunca fui outra coisa senão um músico a querer aprender mais. E o aprender mais, eu não sei, todas as pessoas terão as suas próprias razões para ir para ciências musicais. Se eu for capaz, vou falar das minhas, cada um terá as suas. E a razão que eu fui, há uma razão muito, pode ser enunciada desta forma, até pode ser muito comezinha, que é, sentia cada vez mais e sentia pressão da necessidade de ter uma formação superior, por variedíssimas razões. Está cá o professor David, e eu aproveito para contar esta história. Houve 2 vezes na minha vida que eu senti as habilitações. Houve 2 vezes na vida que as habilitações me impressionaram. Uma vez tinham passado 2 ou 3 dias de eu ter concorrido pela 4ª vez, ou coisa assim, a um curso superior de violino,
e não tinha entrado, e estava a trabalhar nessa altura em Santarém, porque apesar disso dava aulas de violino. Ninguém quer saber a esta hora porquê, mas enfim. Estava a dar aulas lá e tinha uma hora de almoço em que ficava muito sozinho e andava a deambular pela cidade, pelo centro da cidade de Santarém. E havia eleições num clube não faço ideia. E achei muita graça porque comecei a ler, não tinha nada a fazer, sou um leitor compulsivo e pus-me a ler uma lista que concorria. E vi, presidente, lista A, presidente, doutor fulano tal, doutor fulano tal. E a partir de certa altura, já nos quadros, enfim, que teriam menos relevância, importância social, apareceu senhor José não sei quantos. E foi uma das vezes na vida que a questão das habilitações mexeu comigo, digamos assim. E juro-vos que foram estas duas vezes. E a segunda vez foi, nós tínhamos no departamento o Sr. Gama, que enfim, os mais velhos se lembram e têm uma enorme estima do Sr. Gama. O Sr. Gama era assim uma espécie de chapéu de chuva, padrinho, madrinha, tudo em simultâneo, que nos ajudava com coisas muito práticas. E o David deixou uns documentos para mim, deixou um envelope com coisas, porque coisas de trabalho, porque eu fui orientando o professor David Kramer e o David deixou lá um envelope no Sr. Gama para eu ir buscar. E eu cheguei lá e o Sr. Gama disse, tem isto aqui para si. E eu agarrei no envelope e dizia lá, Dr. Carlos Freire. E eu tirei as mãos. Aquilo do David para mim a dizer, doutor, aquilo foi tão estranho. Portanto, estas foram as duas vezes na vida que eu me impressionei com a questão das habilitações. Mas temos que reconhecer que há uma pressão, e essa pressão é bem, porque o curso não corresponde a um título só, o curso corresponde a muito trabalho, e esse trabalho fica, e esse trabalho é muito necessário. Estas são as razões, estas foram uma parte das razões. A outra parte das razões, as outras razões foi não chego a saber as notas. Como digo, não sei como é que os colegas chegam a ciências musicais, mas eu, que sou músico prático e que estive lá nessa condição e que hoje, enfim, há aqui algumas pessoas que também já foram minhas vítimas e que sabem isso. Eu, na aula, penso sempre e tenho essa preocupação sempre de para que é que aquilo serve, porque é que nós estamos a tratar daqueles assuntos. Porque não chega a saber as notas. Isto é uma convicção geral, que quando nós nos inscrevemos no curso de violino, vamos aprender a tocar violino, o que não é inteiramente verdade, porque aquilo que nós vamos fazer é aprender uma determinada técnica muito específica para tocar um violino de determinada maneira, que é o que serve para tocar determinado tipo de música. Porque experimentem ver, por exemplo, Gil Apat a tocar música indiana e verão que nenhum de nós sobreviveria às aulas dos nossos professores se tivéssemos aquelas veleidades. Mas, portanto, há esta convicção de que nós vamos lá e aprendemos a tocar o instrumento e não é assim. Há mais coisas. É mesmo necessário mais coisas. Há uma peça com a qual, ou a propósito da qual, eu vivi já uma série de histórias. Não queria contar nenhuma porque em particular, porque talvez com isso se perdesse o interesse, mas uma peça que é uma espécie de obsessão para os violinistas.
que é o prelúdio da terceira partita do caderno de violino solo do Bach. E já vi várias circunstâncias, já vi várias histórias. E, por um lado, lembro-me que, e agora foi a minha história, lembro-me que houve um dia que eu já toquei aqui, eu já tinha tocado aquilo em público, inclusivamente, portanto eu já sabia as notas, sabia todas as mudanças de posição, sabia aquilo tudo, mas não tinha outra forma para progredir. E não tendo outra forma para progredir, um dia dei comigo a contar os compassos e a quantas notas seriam. Quer dizer, eu tinha uma enorme necessidade, mas eu não tinha ferramentas para progredir. Não há como frequentar um curso em que haja pessoas que saibam um bocadinho mais ou que saibam para além de como se fazem as notas. Porque só num plano muito restrito e muito particular é que a música é uma questão estética. Perdão, é que a música é uma questão técnica. Nós temos esta discussão, é uma discussão permanente na academia, porque há dois polos que andam sempre em competição e, portanto, não sei se isto é uma preocupação que sirva para muita gente. Enfim, na academia é uma preocupação. Pronto. Porque há pessoas que acham que aquilo basta saber os acordes, pôr os dedos e está bom, e há outros que acham que tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que a sociedade pensa, tudo aquilo que tudo aquilo que são as ideias vão parar à música. E não chega a saber as notas. Lembro-me do momento absolutamente revelador para progredir ainda no prelúdio da terceira partita. Lembro-me do momento absolutamente revelador em que um grande violinista, mas também um indivíduo muito, muito conhecedor e, portanto, com um trabalho musicológico muito feito, muito bem feito, muito orientado para o período barroco, mas muito bem feito. O professor Richard Wild é professor em Colónia. Lembro-me perfeitamente dele ter ouvido o prelúdio, deu os parabéns à pessoa, porque a pessoa sabia todas as notas. E depois deu-lhe 2 ou 3 pistas para ir para casa. Uma delas era identificar o baixo fundamental. Eu aprendi isso numa aula de barroco na faculdade, não foi na aula de violino. Ir para casa fazer a análise e depois afinar as coisas a partir desse baixo fundamental, porque era um prelúdio. Não há a pressão do barroco para nós levarmos a tempo de uma ponta à outra. São coisas que são coisas. Estou a usar isto apenas como um exemplo de como uma ou 2 pistas se tornaram tão importantes para a compreensão e para o desenvolvimento do estudo de determinada peça. Eu acho que isto faz muita falta. Porque, como digo, a minha visão e a minha absoluta convicção, portanto, eu faço parte do partido dos que acham que a música não é só uma questão técnica, há muito mais para além disso, mas acho muito importante nós aprendermos um bocadinho mais para além dos dedos que nós temos que claro. Revelou-se, eu que fui para lá um bocadinho por razões práticas, porque precisava de uma habilitação superior, porque na altura tocava com pessoas que me ajudaram a tomar esta decisão. Quando lá cheguei, percebi que o curso é verdadeiramente abrangente, que é uma parte maravilhosa.
enfim, se eu um dia fundasse uma religião, coisa que não acontecerá, mas sim, enfim, o pecado capital seria a falta de curiosidade. É uma coisa que eu não perdoo. Enfim, já tenho os meus amigos a sorrirem porque sabem que é uma das, faz parte, é uma parte recorrente no meu discurso, a falta de curiosidade. E esta curiosidade, e para quem for curioso, é um curso maravilhoso porque abre uma série de portas. Assuntos como a engenharia da tradição. Eu nunca tinha ouvido falar neste assunto e eu achei, andei meses, anos, acho que ainda hoje ando, entusiasmado com esta ideia. Questões relacionadas com a representação do poder, todas as questões, talvez até, enfim, depois com os professores nós aprendemos mais uma visão, com outros outra visão, mas houve pessoas que me ajudaram, inclusive, a mudar com opiniões. Enfim, e um tipo com 40 anos começa a achar que já tem algumas convicções, mas mudei algumas convicções durante o curso, justamente por me ter relacionado com matérias que não conhecia e por ter tido a ajuda, enfim, e os professores não ensinaram só as informações, partilharam também a sua visão e isso parece-me também, fico muito grato e isso é muito importante. É fácil nós acharmos que as questões são só informações ou que o ensino é uma questão de transmitir informações e não é. Enfim, nem mesmo a um nível universitário chega. Enfim, e quando nós tratamos do nível escolar em que eu trabalho, é ainda mais importante o ajudar a procurar a nossa própria visão e alguém partilhá-la connosco é muito agradável e às vezes é salvador até. Um curso que é assim muito abrangente acaba por ser, em vez de ser um ponto de chegada, é um ponto de partida. E isto para quem está isto para quem agora chegou lá e começa a lutar com as primeiras dificuldades, em que tem umas coisas, que tem que recitar umas coisas em teste e fazer umas comunicações, pode ser assustador. Não, não é. Essa é a parte maravilhosa. É como o violino não ter lá risquinho nenhum e temos nós que andar à procura de nada. Aquilo no primeiro dia atrapalha imenso. Mas passados uns tempos é fantástico, porque não podíamos ter um aparelho que funcionasse de outra maneira. Nós gostamos daquilo assim, mesmo quando dá para o torto, nós gostamos daquilo assim. E, e isto agora põe-nos aqui com uma obrigação, que é cada um cada um de nós, cada uma das pessoas, bem, eu já fiz o curso, mas cada uma das pessoas que lá está tem que ter um plano pessoal. Tem que ter um plano pessoal porque o curso de tão abrangente e de tão interessante ser depois tem um reverso que é o de o curso não cria o caminho. Vamos lá ver. Um tipo que faça um curso de uma coisa qualquer, um curso de soldador, está-se mesmo a ver. Chega ao fim, vai querer arranjar um sítio onde precisem de soldaduras e é aí que vai trabalhar. O curso pode ter muitas soluções. O curso, de facto, pode ter, em termos de enfim, questões a serem estudadas, são, pelo menos com muitos documentos, são mais de 1000 anos da música. Não é? Portanto, há muita coisa para se estudar.
E depois há também esta questão que é a da relação que cada um tem com o assunto. Portanto, parece-me que aqui o plano pessoal, cada um de nós ter um plano para este ponto de partida que é a licenciatura, parece-me uma questão fundamental, porque não há o emprego, como é que é? Não há o emprego de musicólogo, não é? Como não há o emprego de barbudo que gosta de longas distâncias. Isso não existe, não é? Agora, um tipo que tenha barbas e que goste de longas distâncias já tem determinadas características que se podem adaptar a várias funções e que se pode adaptar a vários tipos de equipas. Isto aqui, agora põe-se aqui um problema que eu devo dizer que tinha o problema bastante resolvido, que é o problema do sucesso. E o problema do sucesso de facto é um problema, porque ninguém quer ter insucesso. E então que raio de sucesso é que se pode ter numa passagem destas por um curso assim? Se é tão abrangente, se exige um plano muito pessoal, como é que sucesso é que se pode estar à espera? Aqui uma nota muito, muito pessoal. Eu devo dizer que cada um tem a vida que tem, cada um tem o feitio que tem. E eu, durante bastante tempo na minha vida, tive que lidar verdadeiramente com o insucesso. E, portanto, houve uma altura que eu achei que sabia tudo acerca do insucesso. E é com a ida para ciências musicais que, de alguma maneira, começo a aderir ao lado que de vez em quando tinha sucesso, o que é uma das razões porque também tenho tão grande estima pela minha passagem e pela minha habilitação e pela minha passagem pelo curso. E agora estou a tentar pensar numa pessoa que tenha chegado ao curso com a idade a que as pessoas chegam normalmente à universidade, com 18 anos, e que tenha tido um percurso académico no secundário de sucesso, o que também não foi propriamente o meu caso, não que eu tenha chumbado alguma vez, mas enfim. Não vai agora para a conversa. Mas como é que sucesso é que uma pessoa que chega agora cá pode aspirar? E para já há um modelo, que são os nossos professores, não é? Porque nós chegamos às aulas e os nossos professores são pessoas, em regra, com uma bagagem infinda. O acesso pessoal é um acesso sempre muito, muito fácil, muito gratificante. E, portanto, a primeira imagem e a primeira ideia de sucesso que nós podemos ter é um dia vir a ser como eles. E, portanto, estar naquele lugar ali. Eu considero isso verdadeiramente um plano de sucesso. Quem conseguir fazer isso, quem conseguir fazer o seu percurso e chegar a ocupar aquele lugar, na minha imaginação, na relação que tive com os meus professores, é seguramente um lugar a que nós todos podemos aspirar. Por muitas razões, porque essa ideia a mim, e porque ia com um plano também muito definido e muito prático, e quer dizer, jamais me passará pela cabeça algum dia ter a bagagem para substituir a professora Paula Gomes Ribeiro ou David Cranmer, andava muito orientado para outra coisa qualquer. E, portanto,
esse plano, logo à partida, na minha cabeça estava eliminado, porque não era, e para mim, não, esse não era o sucesso. Mas é possível ter sucesso. E é possível ter sucesso, e é possível ter sucesso em fazer outras coisas, porque a habilitação de ciências musicais abre-nos, dá-nos muitas ideias e pode-nos ajudar a compreender muitas coisas. Eu tenho encontrado pessoas que trabalham, por exemplo, por toda a sua relação e por toda a sua experiência em lidar diretamente com a música, tenho encontrado pessoas que estão, enfim, grosso modo, na sonorização. É sempre preciso alguém que saiba o que é um duduk para que o tema musical principal do Gladiador não seja tocado por outro instrumento qualquer. Não é? É preciso alguém que saiba estas coisas em algum sítio. Tenho encontrado pessoas, então, que estão aqui. Tenho encontrado pessoas que estão em autarquias. As autarquias, se nós tivermos uma vida muito feita na cidade, pode-nos passar um bocadinho ao lado a dedicação e uma série de coisas que estão a acontecer por essas terras fora, e que a autarquia é uma chave muito importante para que as coisas funcionem, e é uma das coisas onde eu tenho encontrado colegas. Há o ensino, que é aquele que eu também faço. Tenho encontrado pessoas em organização de eventos, e aqui a organização de eventos são de vários tipos. Vai desde festas temáticas até a investigação que estão a fazer, obrigá-los a terem uma parte muito ativa e profissional na organização de congressos, palestras, trocas de informações entre investigadores. E depois há aqui uma questão que é profissões que ainda não existem. Isto é uma ideia que, francamente, eu também tive que aprender, porque não cheguei lá sozinho. Na EPI, e essa é uma das razões porque eu gosto de lá estar, há um grupo que trabalha muito bem estes assuntos. E uma das coisas que se chegou à conclusão é que mais de 50% dos alunos que passaram lá pela EPI, 10 anos depois, estavam a trabalhar em matérias e tinham empregos que não existiam, portanto, estavam a trabalhar em profissões que não existiam quando eles foram alunos. E isto põe um problema, que é como é que se treinam pessoas para profissões que não existem. E isto leva-nos à grande discussão, que é a discussão da natureza do ensino e como é que ele se pode orientar. Eu, quando cheguei à discussão, a discussão já existia, portanto não fui eu que a criei. Quando lá cheguei, senti-me como peixe na água, porque ele é que era, afinal, havia uns tipos que imaginavam coisas. E então, que tipo de ensino é que se pode fazer? Que coisas nós podemos, então, e porquê é que isto vem aqui parar? Bem, vem aqui parar porque há uma parte do curso que tem que ser treinar coisas. Inevitavelmente nós temos que responder a testes, não é? Inevitavelmente temos que saber datas, temos que saber não sei quantas coisas. Mas
como é que nós treinamos para profissões que neste momento não existem. O que eu estou a ver, aquilo que eu vejo pelos meus colegas, pelos meus alunos, é que não há outra forma senão isto que nós estamos aqui a fazer, que é juntamos-nos, vamos trocando ideias, cada um vai investigando, vai aprendendo, vai dizendo aos outros, e este sentido de comunidade, em que todos estão empenhados e todos estão com muita vontade de contribuir para um determinado património, parece-me a chave para este tipo de coisas. Portanto, não podemos treinar tarefas. Temos é que treinar a ser curiosos, treinar a ir à procura de coisas. E este é o curso ideal, porque há tanta coisa, há tanta coisa que nos passa à frente, que nos vai ajudar a treinar isto. Normalmente ando sempre metido em olhadas, no sentido de ando sempre metido em grupinhos pequeninos para tentar fazer música. Este ano, na hora imediatamente antes de concorrermos à temporada da Santa Casa da Misericórdia, no regulamento dizia lá que nós tínhamos, se concorrêssemos e se ganhássemos o concerto, tínhamos a obrigação de assegurar que o concerto existia por via eletrónica, se não fosse possível fazer o concerto ao vivo. E naquele momento, enfim, a direção do grupo, ou seja, eu e a Ana Sofia, decidimos que não tínhamos condições técnicas. Não tínhamos. E foi com um ar muito tristinho que nós não concordamos este ano. Porque queríamos muito, por várias razões, mas não concorremos. Há bocadinho, fiquei a saber que há uma empresa que foi criada agora, que se chama A Minha Casinha, ou A Casinha, e que é uma maneira de nós chegarmos lá, pagamos e eles asseguram todas as questões técnicas. Isto não existia há 6 meses. Se eu soubesse que isto existia, o mais natural era ter telefonado lá, perguntar quais eram as condições, ver se eu era capaz, com o cachê, com não sei o quê, como é que isto ia lá, e teria concorrido. E isto põe outra vez a ideia de que talvez a minha condição de ateu me tenha a maior surpresa, ou talvez aquilo que mais me marcou, foi uma estadia que eu fiz num seminário, não num seminário de investigação, num seminário católico, em que ela estava a fazer o trabalho comigo com as pessoas da casa, e portanto eu tive que aprender a rotina e tentei comportar-me à altura, evidentemente, sabendo toda a gente que eu era ateu, nunca. Mas aquilo que mais me impressionou talvez tenha sido a frase que ouvia repetidas vezes durante o dia, que era: como era no princípio, agora e sempre. Isso é uma ideia teológica. Isso não é a nossa vida prática. E, portanto, esta capacidade de nos adaptarmos e de nos prepararmos, inclusive, para novas profissões, parece-me uma reflexão que nos tem que acompanhar. Por outro lado, há questões que são também de ordem muito prática e que a mim me parece, os nossos professores sempre
sempre os ouvi dizer isto, que há ainda muito papelinho guardado neste país que precisa de ser apresentado e que precisa de ser estudado. E esse é o território dos musicólogos. Questões práticas eu não vou discutir, até porque nem as conheço. E quando falo de questões práticas é como é que um tipo pode ser transcritor em full time. Não acredito que isso aconteça. Não me parece nada que exista essa profissão. Devo dizer que foi das experiências mais maravilhosas e que seria um assunto que ainda hoje me estou a preparar e a estudar para fazê-lo melhor. Esta questão das transcrições. E as transcrições, algumas vezes, a transcrição é um ato próximo da tradução. E nós termos esta bagagem de músico prático não é possível fazer-se uma coisa destas sem se ter a bagagem da musicologia. Há toda uma coleção de piadas e de graças, porque há pessoas que só sabem transcrever literalmente o que dá os 7x8 e os 3x4, não sei o que mais, enfim, é uma piada quase privada e, portanto, vamos dispensá-la. Mas há também esta experiência que eu tive, que eu dirijo um grupo de música medieval, cheguei lá com umas fotocópias do Higino inglês, com a cantiga 166. E a cantiga 166 tem uma particularidade, que é de nos ciclos de 4 compassos, o quarto compasso falta-lhe um tempo. Naquela transcrição, que é uma transcrição literal, maravilhosa, recomendo que não leiam outra, senão a dizem em inglês, mas que depois façam a sua própria, tirem as suas próprias conclusões. E eu cheguei ao ensaio muito contente, porque era uma peça que eu já conhecia, de outros grupos, de outros sítios e tal. Cheguei lá pela primeira vez como dinamizador, diretor da coisa. Cheguei lá, claro, muito contentinho. E pus as fotocópias nas várias estantes, começámos a tocar aquilo de uma ponta à outra. Primeira dificuldade. As coisas vinham com aspecto de breves e semi-breves, perdão, mínimas e semínimas, eu nunca serei capaz de dizer isto à primeira, mínimas e semínimas, e então o resultado disto é que os meus ilustres colegas queriam por força que aquilo durasse 2 tempos, e foi uma luta miserável. Quando chegou à parte de haver compassos com 5 tempos, em que eu dizia, não, isto não pode ser, tu não estou a ver que isto é uma dança, isto é... Eu próprio tentei ensaiar ali uma coreografia para lhes demonstrar que a 166 tinha que ser uma dança, e a ideia foi chumbada. No final do ensaio, sem cerimónia nenhuma, passei por todas as estantes, roubei, porque a prática era oferecer o papel para as pessoas que iam lá para casa, passei por todas as estantes, roubei todas as estantes, a 166, vim para casa, fiz uma transcrição daquilo, tudo com colcheias. Pronto, aquilo soa 6x8, só com colcheias, estendi o tempo daquela nota que era preciso estender para que aquilo tivesse 6 tempos em cada compasso. Cheguei lá no dia a seguir, pus aquilo tudo nas estantes e disse, vejam lá se gostam desta peça nova que eu trouxe. E a peça foi espetacular, uma coisa fantástica, toda a gente aderiu. Isto é um exemplo muito prático, mas eu vivi isto, e todas as vezes que na academia se dinamiza um curso, porque há lá um curso que se chama Oficina de Cantigas de Santa Maria. E todas as vezes que há o curso, há o cuidado de explicar estas coisas. Isto não é possível. Isto não é possível sem a bagagem, sem o aparato
que nós trazemos de ciências musicais. E voltamos outra vez àquela minha grande preocupação inicial, que é nem tudo é técnica. Nem tudo é o respeito por um texto que está fixo, que algumas pessoas se sentem mais confortáveis por achar que aquilo que lá está escrito é a música. E não é assim. É preciso mais. É preciso mais porque se nós temos tipos que nos deixaram uma escrita muito mais prescritiva, quando compramos uma edição boa de uma sonata do Beethoven, o Beethoven não perdoou, não deixa frescura nenhuma para ninguém, não é? Diz lá, se mínima igual a 88. Ainda por cima, ele que tinha conhecido, que lhe tinham apresentado o metrónomo, ele ficou encantado com o assunto, então ele não facilitou a vida a ninguém, não é? Ele diz, se mínima 88. Depois, há notas que inclusive têm 3, 4 indicações para a própria, de execução para a própria nota. Ainda por cima, com o tipo de treino que nós temos nas nossas aulas, quando abordamos este tipo de repertório, vamos à vontade e aquilo sempre nos parece que é o suficiente para fazermos a música. Voltamos outra vez àquela minha grande preocupação, que é a questão mágica, e que ainda assim com uma escrita muito prescritiva, nós vamos ter que descobrir um bocadinho o que é a questão, o que é que eventualmente possa fazer pele de galinha na assistência. Isso é sempre o ideal. Mas quando saímos deste repertório, que é um repertório que é clássico, e que vamos para outro tipo de repertório em que as pessoas que o escreveram só escreveram aquela parte que tinham medo de se esquecer. Portanto, estamos aqui num plano mais rememorativo, em que toda a gente sabia que um ornamento podia ser um glissando meio tom a subir e a descer antes de começar tudo, ou que todas as notas têm que ter feitio e têm que ter barriga. Quando vamos para uma coisa destas, precisamos de facto de ter o aparato. O que lá está é só uma parte. É só a parte rememorativa, não é a parte prescritiva. E isso é o grande trabalho de quem anda por estas vidas. Da minha experiência, sei que faz falta na escola haver alguém que vá chamando a atenção para estas coisas e com quem os alunos possam ir discutir estes assuntos. Enfim, essa é a minha preocupação, porque é muito fácil nós chegarmos a uma aula em que vamos começar a aprender questões relacionadas com cantos firmes, e chegamos lá e vemos, e são não sei quantas claves, e afinal aquilo só tinha 4 linhas, e depois não sei o que mais, e depois não tem. É muito fácil nós chegarmos lá e ficarmos tão atarefados e tão preocupados em aprender aquelas coisas todas. E agora estou a falar de mim, não estou a falar de mais ninguém, que foi o que me aconteceu e que é o que me acontece muitas vezes. Fico tão assoberbado que depois, só quando vemos uma cerimónia mágica na Nigéria, há uma cerimónia que se chama Sikaduro, que eu recomendo que as pessoas façam esse exercício. Tentem ouvir sem imagem
e depois ponham a imagem. É fácil procurar no YouTube. Eu não vou fazer, até porque nem conheço as leis e, portanto, não quero criar nenhuma espécie de constrangimento, e, portanto, não faremos isso agora. Mas é perante o Cicaduro que nós percebemos quão mágico o fundamento, a razão porque aquilo aparece, porque está aquilo ainda antes de ser música, aquela música que nós sabemos descrever, medir, prescrever, editar, ainda antes disso, aquilo era uma cerimónia verdadeiramente mágica que queria muito pôr, manter, criar, sustentar a harmonia do universo. E muitas vezes é fácil, até pela quantidade de trabalho que temos para fazer, é fácil nós esquecermos esse lado. E agora aqui vou-me mesmo armar em mais velho e sugerir uma coisinha ou outra aos nossos colegas que estão agora a iniciar a sua vida académica e profissional, que é o de guardem sempre um bocadinho. Cada um sabe de si. Não sei se é todos os dias. Às vezes não pode ser. Às vezes são períodos de muito trabalho e depois há aqueles dias de férias em que nós estamos a olhar para as montanhas e que se juntam uma série de coisas destas, mas é sempre necessário nós termos um tempo para fazer a relação entre todas estas coisas, para sermos imaginativos, para sermos curiosos, para não sermos só treino de competências. E isto já se percebeu que entre as novas profissões e a abrangência do curso é uma preocupação minha, mas enfim, também me parece que foi para isso, para falar das minhas preocupações que me chamaram cá. E eu fazendo as contas, parece-me que estou a falar para aí há 50 minutos, o que não é o meu próprio recorde, confesso. Mas parece-me que já é bastante tempo. Das conversas preparatórias e das pessoas que eu aqui tenho a sorte de ter amigos aqui comigo, ia pedir que, se alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma correção a fazer à minha arenga, parece-me uma excelente altura agora. Se não, enfim, passaremos para outro tipo de patamar, digamos assim. Joana, Sara. É claro que a possibilidade das perguntas é estendida a todas as pessoas, mesmo àquelas que fazem anos hoje, não é? Portanto, se há alguém que faça anos hoje e que queira fazer perguntas, está à vontade. Não precisamos dizer quem é, mas Joana, parece-te bem? Porque senão, pura e simplesmente, ia pedir que se parasse a gravação, talvez. Foi fantástico ouvir-te falar. Falar sobre o curso, até me deu vontade de ter mais aulas agora, neste momento, estar com os professores e poder ouvi-los mais. Obrigada por isso. Há um momento. Eu e o Guilherme. Diz? Há uma questão Não. que não foi referida, mas que faz muita falta e que a academia tem dificuldade, que é a Esplanada Amarela. E a Esplanada Amarela tem uma relevância na faculdade, e isto é para os colegas que chegaram lá já com o confinamento. Por favor, Esplanada Amarela. Eu, como trabalhava em 2 sítios e estava a estudar, cheguei a ter um horário para ir para a Esplanada Amarela.
porque pelo menos uma vez por semana, aqueles 40 minutos que eu tinha a possibilidade, ia-me lá sentar. E houve dias em que, enfim, fiquei lá à conversa. Mas um assunto que eu trabalhei muito na minha cabeça durante o curso foi a retórica. Lia do Aristóteles, fartei-me de ler depois aquela nova retórica dos advogados dos anos 60, há um belga, que eu já não lembro do nome, mas é uma figura muitíssimo importante. Fartei-me de estudar essas coisas todas. E um dia estava na esplanada e havia eu invariavelmente a beber café, havia não sei quem que estava a beber cerveja, havia um aroma no ar que eu não sei identificar, e há um amigo que estava em literatura que me diz assim: olha, e o este era um senhor professor um bocadinho mais velho do que eu, olha, este é que te pode ajudar na bibliografia para a retórica. E o este era então um senhor professor muitíssimo conceituado, e percebe-se porquê. Estás a estudar retórica? Sim. Se me pudesse ajudar, haga um caderno. E eu passei-lhe o caderno, ele lambeu os dedos porque estava a beber uma cerveja e a comer qualquer coisa, passei-lhe uma esferográfica e ainda tenho essa bibliografia no meu caderno. E foi fantástico. A Esplanada Amarela faz muita falta. E eu sei que estas conversas por aqui são, enfim, a tentativa de alguma maneira, os mais novos não perderem completamente tudo. Mas acho que a Amarela é fundamental. Vou tentar calar-me agora. Joana, sim. Penso que o Guilherme também queria dizer umas palavras para além de mim. Mas nós queremos fazer-te umas questões. Guilherme, está à vontade. Ok, antes de mais queria agradecer-te, Carlos, a todos e a todas que vieram. E correndo o risco de estender a reunião mais uma hora, porque eu já te conheço, e provavelmente, precisamente por te conhecer, sei qual vai ser a resposta, eu tenho uma ideia boa, mas há aqui pessoas que não sabem. Deixaste muito clara, enfim, a ideia de que falta fazer a ponte entre a música e a musicologia. E quando falámos pelo telefone há uns dias, deste o exemplo de ires a uma igreja tocar e teres de andar aos talinhos a ver em que andamento é que vamos tocar, determinada peça. A minha questão é se podes dar um exemplo que tenha acontecido num dos múltiplos ensembles e grupos e orquestras e tudo mais porque já passaste, em que tenhas sentido ou a falta dessa ponte entre a musicologia e a prática, ou em que acho que foi tão bem aplicada que vale a pena falar disso agora. Olha, há um momento, há um momento que eu guardo, que eu acho que vem a propósito agora a falar, e que é, não sei por que razão, mas talvez um dos sítios onde eu mais vezes toquei foi na igreja do Castelo de Sesimbra. E ando cheio de saudades de ir tocar ao Castelo de Sesimbra. E o que me estava a acontecer naquele momento era que tinha feito a cadeira de acústica aliás, tinha tentado fazer a cadeira de acústica e depois não consegui, por razões profissionais, não consegui fazer os testes com o professor Luís Henriques. Não tinha conseguido, a pena minha. Depois, quando me inscrevi pela segunda vez, foi com o professor João Soeiro Carvalho. E eu, aquilo que poderia ser uma dificuldade,
um aborrecimento, acabou por se tornar uma experiência fantástica, porque, enfim, a sapiência é a sapiência, mas a visão de um e outro e a preocupação de um e do outro eram diferentes, e eu acabei por aprender tudo, porque eu fui a todas as aulas e aprendi coisas. Portanto, só não consegui foi fazer a avaliação, e por isso tive que repetir. Portanto, houve uma série de coisas, e eu tinha treinado uma série de coisas para responder em teste, acerca de acústica arquitetural. A igreja de Sesimbra tem uma particularidade, as características dela são assim. Há uma abóboda, portanto uma perfeita parabólica, a cúpula é uma parabólica. Depois há uma parede que separa essa parabólica da sala grande onde fica a comunidade. E há uma espécie de varandim que faz um espaço muito limitado. Portanto, da vertical do final da abóboda para um lado começa a sala. Mas depois há ali um varandim que fica em frente, é em pedra, portanto não se consegue mudar, não se consegue ajeitar para fazermos o concerto. Nós éramos 7. Enfim, e éramos 7 porque eu fiz questão de... Tínhamos que ser aqueles porque vinhamos de um grupo anterior que era dirigido por outra pessoa e ficámos órfãos e tínhamos que ser aqueles 7. E a cantora era uma menina fantástica, que canta muito bem, mas tem uma personalidade tão afável e tão doce que há sempre alguém que a atropela para desgosto meu. E eu tinha prometido, um dia que eu faça um grupo, és a única cantora do grupo e vais ser a única rapariga e vais cantar de pé, que é para se ver bem como tu és fantástica a cantar. E é de facto fantástica a cantar. E nós fazemos aquele arco, que é o arco habitual, para nos vermos todos enquanto tocamos. Aquele tipo de repertório depende, todos eles dependem, mas aquele em particular depende da nossa comunicação em palco. E naquelas circunstâncias, o que estava a acontecer é que a Inês, no sítio onde ficava bem nas fotografias, o som dela ia parar à cúpula. Não vinha parar à sala. No sítio onde ela se ouvia bem, nós tínhamos uma dificuldade acrescida, que era a de conseguirmos ver a cara uns dos outros, e nós, aquele grupo foi um grupo muito feliz enquanto durou, porque nós era durante os concertos, às vezes, que decidíamos quem é que ia fazer o solo seguinte, e portanto nós precisávamos ver as caras uns dos outros. Enfim, aquilo era um ambiente muito jazzístico, digamos assim. E eu tive uma discussão enorme com os mesmos tipos de há bocado, da mínima e da semínima. Tive uma discussão com eles, porque eu era o que tinha menos pergaminhos enquanto músico e estava a querer dar ordens àquela malta, mas consegui pôr. Isso não há problema. E então, este é um momento em que se juntam estas coisas todas, que é, por um lado, eu estando sentado numa das pontas do tal arco, só consegui ter a necessidade de ir verificar como é que a Inês se ouvia, porque tinha ido às aulas de acústica e tinha-me explicado aquela coisa que é as cúpulas fazem aquele efeito que é todos os raios descem depois na vertical e não vai para lado nenhum. E, portanto, aquilo cheirou-me que não ia, mas cheirou-me por causa das coisas que eu aprendi, muito teóricas. Isto é outra das conversas com as quais nós já nos divertimos, não é? Musicologia, isso é uma coisa teórica, não é? Foi em musicologia que eu aprendi a fazer terceiras no violino, foi em musicologia que eu aprendi estas questões da acústica. O que acontece é que a menina andou para a frente o equivalente a 2 pés,
quem precisava muito de ver os por trás da mina, lixaram-se porque não houve, apesar das discussões, eu não abri mão. A Igreja tem a particularidade de quando nós estamos no ensaio, o tempo de reverberação é enorme, mas, sobretudo se encher, o tempo de reverberação fica perfeito. Perfeito, não sei dizer de outra maneira. É claro que isto também não se sabe à primeira, não é? Mas, olhando para lá, vendo os materiais, vendo também as cadeiras, e as cadeiras eram naquela época, eram cadeiras de uma madeira muito dura, cadeiras muito sólidas, muito boas, mas de uma madeira muito dura, e estava-se mesmo a ver que aquilo ia ser muito reverberante. E, portanto, esta confiança, que pode ter o seu avesso, que é, lembro-me de no princípio de eu tocar violino em público, fui tocar no casamento de uns amigos. Uma amiga casou-se, a cerimónia foi na Basílica da Estrela, e eu tive uma experiência muito desconfortável, que é, comecei a tocar violino sozinho, não estava acompanhado de mais ninguém. Comecei a tocar, tinha escolhido umas coisas acessíveis, até para mim, mas enfim, comecei a tocar aquilo, e o que me aconteceu é que de repente o som regressava, vinha do teto direito a mim, e foi talvez a experiência mais próxima que eu tive de Deus a falar comigo. Aquilo era uma coisa muito estranha, porque havia ali um atraso e eu no primeiro momento não sabia o que é que se estava a passar. Acontece que, é claro, naquelas circunstâncias não me deixaram de tocar nota nenhuma antes da coisa começar, portanto é já na cerimónia que eu me estou a ver naquelas alhadas. E esse momento é um dos momentos que eu uso eu uso esse momento como inspirador para um dos exercícios que faço em acústica com as minhas vítimas, porque nós vamos ver o tempo de reverberação, vamos ver as reflexões diretas e indiretas, e vamos ver que as pessoas que estavam no início, portanto, as que estão muito próximas, a mãe da noiva, pronto, a usar a expressão da aula, a mãe da noiva ouvia em duplicado, tal como eu, mas enfim, a mãe da noiva não se preocupou, de certeza absoluta, tinha outras preocupações naquele dia. Os amigos que estavam na terceira, quarta fila, aquilo que ouviam era o reforço, portanto, ouviam-me a mim e ouviam o reforço das reflexões. Os do fundo ouviam um som muito aveludado e muito bonito, inclusive vieram-me perguntar se eu tinha mudado de violino, se tinha cordas especiais. Eu achei que aquilo resultava apenas da simpatia deles. Mas não, foi depois em musicologia, mais uma vez, que eu percebi que aquilo existe. E é muito importante nós irmos para os lugares com este equipamento. Enfim, estou a escolher estes exemplos porque são exemplos muito, muito... Como é que é? São muito concretos, não é? São mensuráveis, inclusive. Não é? Eu que seria um bom exemplo para eu explicar ao meu pai. Eu, infelizmente, nunca consegui explicar ao meu pai para que é que o curso servia. E voltamos outra vez lá atrás. Cada um de nós tem que ter um plano para o fazer. Sim. Ótimo, obrigado, Carlos. Gostava de... estou a tentar olhar para a conversação em texto para ver se havia, mas está como estava no princípio, há bocado. Se ninguém
tiver uma pergunta, daquelas pessoas que eu não conheço, se alguém quisesse fazer uma pergunta, eu ia achar que ia ficar muito vaidoso, seria o meu cachê, mas mesmo que seja por texto, não precisam de aparecer. Mas talvez a minha sugestão é, se não houver perguntas, parávamos a gravação. Sim, se mais ninguém tiver perguntas que achem pertinente ficar gravado, diria que podemos passar então à conversa. Todos concordam? Sim? Então, obrigada a todos. Obrigada por participarem. Agradecemos também aos que estão a ver no YouTube ou vão ver futuramente. E assim nos despedimos. Obrigado.